Eu vou voltar a falar da produção abstrata de Almada, mas, portanto, que foi já abordada de forma excelente em comunicações já apresentadas neste congresso, nomeadamente ontem. O nosso moderador e também Pedro J. Freitas apresentaram duas comunicações que elucidaram acerca da produção e da criação destas obras nos domínios da geometria e na matemática, e eu não vou entrar nesse campo por total ignorância, e vou tentar desenvolver uma outra perspectiva sobre estas obras relacionadas com a recepção, portanto, desta produção por parte do público, da crítica de arte e também das instituições portuguesas. Portanto, é uma perspectiva centrada no campo da história da arte. E peço desculpa por ler, mas vou fazer várias citações e para citá-las claramente e também para não me alongar muito tempo, vou passar então à leitura da minha comunicação. Mais do que qualquer outra obra de arte realizada por Almada Negreiros, as suas composições abstratas suscitaram reações diversas e leituras variadas. Executadas entre o final dos anos 50 e final dos anos 60, essas composições resultaram de um longo estudo que Almada desenvolveu em torno do número de ouro, que teve como base principal os painéis de Nuno Gonçalves, que a partir de 1912 passaram a ser exibidos no Museu Nacional da Arte Antiga. E, portanto, Almada terá visto estes painéis pela primeira vez nesta disposição. Para Almada, a busca do cânone, que se converteu numa opção pela geometria, ligava-se a um problema artístico, de renovação de arte, cuja solução encontrar-se-ia no postulado universal e imanente que orientara a formulação do conhecimento pelos antigos e que o artista identificou com a relação 9-10. Dada a riqueza de abordagens que as obras abstratas de Almada nos propõem, tenho que fazer desde já uma advertência, a de que as considero, acima de tudo, obras de arte e de que defendo, por isso, que como obras de arte foram criadas. Tendo em conta o panorama que de seguida traçarei, esta advertência não é escusada. Já em 1994, João Furtado Coelho, num artigo publicado na Colóquio Artes, concluiu que o painel Começar, e vou citar, deve ser visto e apreciado como obra de arte. Almada buscou, conscientemente, um resultado estético. E aconselhou todos os que se aproximassem do painel da Fundação Carlos de Gulbenkian que esquecessem os números e expressões matemáticas que aparecem aqui e ali e procurem apreender a sinfonia de linhas e formas geométricas, procurem sentir a harmonia da composição. Almada apresentou os seus óleos abstratos, A Porta da Harmonia, o Ponte de Barrut, quadrante 1 e relação 9-10, em 1957, no contexto da primeira manifestação pública da Fundação Carlos de Gulbenkian, no campo das artes plásticas, a Exposição de Artes Plásticas. Este evento, que teve lugar na Sociedade Nacional de Belas Artes, procurou promover um balanço da produção artística nacional da época, reunindo diferentes gerações e tendências. Os prémios atribuídos neste evento distinguiram sobretudo nomes já consagrados da arte portuguesa, como Eduardo Viana, Dordil Gomes e Abel Manta. Almada Negreiros foi também premiado, tendo recebido uma distinção especial, designada de extra concurso. Segundo Sofia de Mel Breiner, o prémio atribuído a este artista não poderia ser mais ajustado à presença das suas obras no evento da Fundação, uma vez que elas encontravam-se, e vou citar, noutro plano do que o resto da exposição. Não é já o plano da existência, mas sim o plano da essência, da regra absoluta e abstrata. Por isso, tive a impressão de que eles presidiam a toda a exposição. O lugar de destaque que as obras de Almada pareciam de ter nesta mostra era diretamente sugerido pelo local que ocupavam no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes, dominando um dos topos. Ali colocadas, as 4 pinturas abstratas do artista pareciam representar as novas propostas da arte moderna portuguesa, ligadas sobretudo à tendência abstrata, contrastando com o topo oposto do salão, no qual se exibiam obras de arte derivadas da tradição naturalista. Por outro lado, a participação de Almada surpreendeu o público e a organização da exposição ao apresentar pinturas que se distinguiam tão claramente da sua produção anterior e se afastavam do reconhecimento público que a sua obra tinha já merecido.
Azeredo Perdigão, presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian, assumiu numa carta enviada a Teotónio Pereira, administrador dessa instituição, que o protagonismo de Almada no panorama artístico português contrastava com as obras exibidas. E nessa carta, Azeredo Perdigão afirmava que, efetivamente, a obra exposta não merecia um prémio, mas Almada é, sem dúvida, uma das figuras mais representativas da arte em Portugal e uma daquelas a quem a cultura artística mais deve. Azeredo Perdigão expressava uma posição institucional face às pinturas abstratas do artista, manifestando desta forma uma atitude conservadora e também por isso ambígua face à arte contemporânea. Na premiação, a Fundação privilegiou o percurso artístico, em vez das obras de arte produzidas na época que a exposição pretendia escrutinar e da sua atualidade ou potencial novidade no panorama artístico português. No entanto, os poucos artigos publicados na imprensa portuguesa que analisaram as pinturas premiadas de Almada apontaram o seu impacto na exposição e no panorama artístico português. No Diário Popular relacionou-se a participação de Almada neste evento com um manifesto plástico. Adriano de Gusmão destacou a pureza radical das pinturas do artista que as colocava no reino da não-pintura, questionando se essas composições não seriam um inteligente e plástico paradoxo. Mas surgiram na imprensa outras vozes que polemizaram a presença e premiação de Almada no evento da Fundação. O padre Agostinho Veloso justificou a distinção extra-concurso das obras do artista com o facto de estas serem totalmente incompreensíveis, comentando que lembrei-me do virgulismo parisiense quando vi o pan-matematismo lisbonense de Almada Negreiros. A reação do padre Agostinho Veloso espelha a incompreensão generalizada face às composições abstratas do pintor. Na verdade, a explicitação dos princípios da geometria que orientaram a concepção das pinturas abstratas de Almada e a sua ligação à história da pintura portuguesa em nada contribuiu para um melhor entendimento destes trabalhos, como também o professor José Augusto França sublinhou hoje de manhã. A conferência proferida pelo próprio artista na Sociedade Nacional de Belas Artes em janeiro de 1958, relatada no Diário Notícias por António Carlos, que deu o título ao seu artigo de escândalo na Sociedade Nacional de Belas Artes. Portanto, essa conferência, proferida pelo próprio Almada, apenas gerou mais confusão e polémica. Contudo, alguns dos presentes, como os escultores Diogo Macedo e António Duarte, puderam concluir que a chave de leitura daquelas composições poderia residir no próprio percurso artístico de Almada e na sua postura provocadora, mas também de constante reinvenção plástica e poética. A dimensão conceptual e lírica que Adriano de Gusmão e António Carlos identificaram na produção abstrata de Almada mostram como um determinado núcleo do meio artístico português perspectivou estas obras para além dos fundamentos geométricos que lhes estavam subjacentes e também do estudo dos painéis, apontando, aliás, para uma problematização quer do ponto de vista da história e da ontologia, digamos assim, da pintura, quer do ponto de vista da prática criativa de Almada Negreiros. A referência a Mondrian e a Malevich, numa das entrevistas dadas pelo artista ao Diário Notícias, enquadram as suas pesquisas na tradição pictórica de ruptura com o modelo impressionista ainda persistente, segundo o próprio Almada, e manifesta também o quão consciente o artista estava das implicações das suas obras no debate artístico da época. O reconhecimento do lugar ocupado pelas composições da Almada no contexto da pintura abstrata ou não figurativa portuguesa foi imediatamente manifestado no âmbito da retrospectiva da pintura não figurativa em Portugal, realizada em 1958. Na introdução do catálogo, José Augusto França considerou que as pinturas de Almada e de Fernando Lanhas demarcavam uma outra linha abstrata associada à pintura portuguesa antiga, ou seja, aos painéis de Nuno Gonçalves. No entanto, para o público, as composições de Almada continuavam a ser consideradas, como Artur Portela Filho notou, especulações artísticas que toda uma faculdade olha em silêncio, esmagada e estupefacta. Uma faculdade porque esta exposição retrospectiva da pintura não figurativa em Portugal foi realizada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O aspecto mais reconhecido das pinturas abstratas de Almada continuava a ser, portanto, o seu impacto no público. Nos cafés e tertúlias de Lisboa comentava-se que o Almada já não pinta, meteu-se em labirintos. Apesar das explicações do artista, era difícil articular as suas pesquisas em torno dos painéis e as suas composições geométricas.
Na série de entrevistas publicadas no Diário Notícias em 1960, o entrevistador chegou, no entanto, a uma conclusão importante. Almada fez sentir aos artistas da nossa época que o criador precisa de uma atividade especulativa além do seu ofício, pois só assim poderá renovar os seus processos de realização. Uma das novidades desta nova intervenção de Almada no panorama artístico português relacionava-se precisamente com o aspecto conceptual dos seus trabalhos. Quanto às instituições portuguesas, estas também hesitavam relativamente à produção abstrata do artista. Tal como o público, a Fundação Carlos de Gulbenkian e o Secretariado Nacional de Informação privilegiavam a sua produção anterior, pelo que a escolha da obra que iria representar Almada na coleção da Fundação Carlos de Gulbenkian e nas suas exposições itinerantes iria necessariamente recair em fases anteriores da sua carreira. Em 1962, contactado diretamente pelo diretor do Serviço de Belas Artes da Fundação, Artur Nobre de Gusmão, Almada apresentou 3 alternativas de aquisição, entre elas um conjunto de obras sob o título Ração 910, que incluía as 4 telas exibidas na primeira exposição de artes plásticas. A Fundação selecionou, contudo, uma pintura de 1934, o duplo retrato, que está agora no ecrã. Artur Nobre Gusmão justificou a não aquisição das obras que a própria Fundação exibira com o facto de, segundo ele, Almada Negreiros, só por acréscimo ser, em algumas das suas últimas criações, um artista abstrato. Porém, para a sua sede, a Fundação encomendou ao artista um painel decorativo, decisão que manifesta, de certo modo, a distinção entre pintura, a arte maior e as artes decorativas. Começar tem um programa coeso, que provém e sintetiza as pesquisas do seu autor, evidenciando uma teoria do conhecimento. A arte precede a ciência, a geometria é anterior à aritmética, evidencia também a busca pelo cânon gerador e renovador da arte, a historicidade da cultura visual portuguesa e uma poética existencial e artística traçada a esquadro. Almada afirmou: vou simplesmente dizer o título da obra que eu concluí, que é uma obra síntese de tudo o que eu fiz na minha vida. É a geometria. O título é Começar. Almada tinha já explicado o seu painel antes mesmo de o produzir, mas a derradeira obra do artista originaria diversas leituras ao ponto de se ter tornado uma composição tão enigmática quanto os painéis de Nuno Gonçalves. O primeiro a escrever sobre Começar foi José Augusto de França, que considerou que, para além do enovelamento das linhas que se cruzam, cortam, prolongam e ondulam, estou a citar, está o sentido necessário e oculto da obra. Foi essa intuição de que existia um sentido oculto por trás do painel da Fundação que motivou toda a especulação em torno desta composição. Os quadrantes voltaram a ser expostos em 1971, desta feita no Brasil, no contexto da 11ª Bienal de São Paulo. Tendo Almada morrido no ano anterior, a representação portuguesa, coorganizada pela Fundação Carlos de Gulbenkian, homenageava este artista a par de outros precursores do modernismo português. Fernando Azevedo, comissário desta representação, não poderia deixar de mencionar no catálogo o painel Começar, tocando na mesma nota do ocultismo. Segundo ele, Começar era ao mesmo tempo ingenuamente simples e poderosamente hermético, transmissível e inapreensível, como são sempre as formas e os conteúdos mais íntimos da poesia e da pintura, afinal. Anos mais tarde, José Augusto de França, no primeiro estudo monográfico sobre Almada Negreiros, o português sem mestre, no primeiro grande estudo monográfico, acrescentou que nas pinturas de Almada existia uma operação estética subjacente ao desenho geométrico. No painel Começar, essa articulação deu origem a um código, mensagem mítica, universalista e temporal, ligada à criação e origem do conhecimento e anterior à linguagem. França cita amplamente textos de Almada, pelo que é admissível concluir que o historiador compreendeu a produção abstrata do artista através da sua produção literária. As composições abstratas de 1957 formaram previsões parcelares, podemos dizer, do painel Começar, que incluiria, entre outros traçados, o ponto de Bahut, localizado na última parte da composição.
Foi esta referência ao grêmio de construtores das catedrais do Sacro Império Romano, é uma indicação dada pelo próprio Almada, que suscitou a inscrição do trabalho do artista numa dimensão esotérica e ocultista que Lima de Freitas procurou explicitar no seu livro Almada e o Número. Para Lima de Freitas, Almada era um portador profético de uma sabedoria perdida e o anunciador de uma nova visão, o profeta de uma contracultura, de uma cultura ou outra, anunciando o restabelecimento do esoterismo. O autor pouco acrescenta, no entanto, e quanto a mim, a análise das obras abstratas de Almada, apresentando, aliás, uma perspectiva limitada à dimensão esotérica dos seus traçados geométricos e à reprodução do cano que ele, aliás, trabalha e explora de forma intensa. E, efetivamente, considerando que Almada procurou reproduzir a natureza metafísica e estrutural do número, a geometria secreta do ser, Lima de Freitas concluiu que os traçados de Almada no painel Começar ficaram aquém deste objetivo, faltando-lhes rigor. E nas conferências de ontem, penso que do Pedro J. Freitas, foi possível perceber que falta rigor geométrico, mas há um rigor matemático por trás desse traçado. Creio que, mais do que transmitir uma mensagem cifrada, e quanto a mim, a produção abstrata do artista, particularmente o painel da Fundação Carlos de Gulbenkian, corresponde a um projeto artístico pessoal que visava simultaneamente revitalizar a cultura visual portuguesa. O rigor havia que se submeter à harmonia das formas e à atração do olhar. Mas não há dúvida de que essa apreciação esotérica das obras de Almada foi estimulada pelo próprio artista e pela sua conversão em mito. De agente provocador da arte e do status quo portugueses, a profeta de uma pintura nova com base no saber antigo, criador múltiplo e último e único sobrevivente da geração precursora do modernismo artístico e literário português. Em 1983, ano da abertura do Centro de Arte Moderna, a Fundação Carlos de Gulbenkian adquiriu finalmente as pinturas abstratas de Almada que exibira na sua primeira exposição. Os quadrantes foram expostos na primeira mostra dedicada ao artista em 1984. As composições abstratas de Almada formam um verdadeiro caso de estudo sobre a recepção de arte moderna portuguesa, mostrando as reações diversas e os tempos diferentes com que o meio artístico, o público e as instituições portuguesas acolheram novas propostas artísticas. As composições abstratas de Almada são ainda exemplificativas de como a produção artística é apossada pela geografia e a crítica, que complexificam a sua leitura, transferindo por vezes as obras de arte do campo artístico para o campo simbólico. Porém, há que ressalvar aqui que o caso da produção abstrata de Almada é bastante singular. Apenas este artista poderia suscitar tal complexidade no cruzamento entre literatura, ciência e arte, traçado geométrico, símbolo e mito. Muito obrigada.